Boa noite a todos. Nós estamos já entrando ao vivo nessa live. A gente vai aguardando aí as pessoas entrando. Em nome de Jesus. Vamos aí entrando aqueles que Deus vai nesse momento aí apresentar para que possamos fazer alguns esclarecimentos aqui em nome de Jesus. Boa noite a todos. Estou eu aqui, eu e a pastora Rosane. Pastor Francisco ainda não chegou. Pastor Francisco ainda está na igreja. Então nós estamos aguardando ele chegar. Está terminando uma reunião lá com os obreiros. E nós, boa noite, Mislene. E nós vamos esperar as pessoas ir entrando para que a gente possa fazer aqui um esclarecimento. E vai ser bênção. Em nome de Jesus. Acredito que a maioria de vocês que tem a oportunidade de estar participando agora dessa live, vocês tiveram a oportunidade de ver a chamada aí, né? O que aconteceu. Agora, um pouco antes de começarmos o culto na Japuíba. Eu quero primeiro me apresentar. Eu sou a pastora Magna Batista, está aqui a pastora Rosane Vieira, nosso pastor Francisco Batista, que logo deve estar chegando aqui. Nós somos líderes fundadores da Igreja Nacional Semeando Vida. Nós temos uma igreja no Parque Belém e uma igreja na Japuíba. Pois bem, nós estamos vindo desses últimos acontecimentos, onde, como igreja e como pessoas que representam, né, nesta terra, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que em todo momento nas nossas igrejas, né, pastora, tem feito maravilhas. E eu acredito que a maior parte dos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que de fato pautam as suas vidas na palavra de Deus, acredito e creio que todos esses que já experimentaram tantas maravilhas em suas igrejas, inclusive pessoas, porque temos casos na nossa própria igreja de pessoas que foram até mesmo curadas, né, de câncer com laudo em tudo, antes e depois. Temos aí vários exemplos, testemunhos poderosos de um Deus que faz. E o que eu ensino para as pessoas, o que eu aprendo, que o meu Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, e ele vai ser para sempre. E é interessante que nós aprendemos também que a palavra do nosso Deus não volta vazia. Aí a gente começa a pensar, o que está acontecendo? O que está acontecendo com as pessoas? Que loucura é essa? Né? O que nós estamos vendo agora? Será que o que está escrito em Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Isso aí eu tenho certeza é a vontade de Deus. E sabe por que eu digo isso? Porque a palavra do Senhor é muito clara. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Pois bem, nós não temos descumprido nenhuma das exigências que estão sendo feitas. Até pelo fato de que, primeiro, nós temos direito ao culto. Isso aí não pode ser tirado, isso aí está na Constituição, isso não tem como ser tirado. Outra coisa, aglomeração de pessoas. A nossa igreja, ela tem poucas pessoas e não atinge essa quantidade de pessoas que está sendo referida, porque até falam de acima de 500 pessoas, uma aglomeração. A quantidade de pessoas que passa pela nossa igreja é uma quantidade pequena de pessoas. E nós temos tomado todas as precauções para que nós possamos, na entrada, o álcool gel, estamos fazendo toda a parte que tem que ser feita, as pessoas ali se posicionando, tendo ali, como igreja, como pastores, estamos ali orientando as pessoas, fazendo até mesmo um trabalho de conscientização, até para que haja uma cooperação, e é o que tem que ser feito. Mas não podemos fechar a igreja. É interessante, pastora Rosane, você estava falando algo assim muito interessante, eu vou chegar daqui a pouco à questão. O mesmo altar, como é que você diz? O mesmo altar que promoveu tanta gente, né? Que fez com que tanta gente lutasse para estar neste altar. Pode falar, pastora, eu acredito que você vai falar melhor que eu. É porque nós estávamos aqui analisando a palavra do Senhor
segundo o profeta Joel. É tão interessante que quantas vezes nós pregamos que nada acontece na terra, na nossa vida, que do céu não venha. É bíblico, está escrito na palavra do Senhor. Tudo o que acontece vem do céu. Tudo o que acontece é permissão de Deus. E eu percebo pessoas que não estão analisando o que está acontecendo nesse presente século. As pessoas estão corrompidas, líderes sendo corrompidos, igrejas sendo corrompidas, pessoas que se diziam de bem sendo corrompidas, países sendo corrompidos, as pessoas estão brincando na política, as pessoas estão brincando na saúde, as pessoas estão brincando, subindo em altares, brincando com a palavra de Deus, e estão achando que Deus não está vendo. E estão querendo de alguma forma se esconder. Tudo o que está acontecendo é justiça de Deus. Porque, querido, se você tiver que pegar vírus, você vai pegar vírus onde você estiver. Se tiver que acontecer alguma coisa com você, vai acontecer com você onde você estiver. Porque pode até estar fechando a igreja, mas não estão fechando os bancos. Mas não estão parando os ônibus. Não estão parando o comércio. Né? As pessoas estão tão preocupadas com o que está acontecendo na igreja. Por quê? Por que os próprios crentes estão fechando a igreja do Senhor? Quem está fechando a igreja do Senhor não é ímpio, não. Quem está fechando a igreja do Senhor são os crentes. São aqueles que nesse momento deviam estar se reunindo e entendendo que o que está acontecendo é propósito de Deus, sim. É a mão de Deus, sim. Porque as coisas que acontecem não vão ficar impunes. As coisas que acontecem não estão acontecendo tudo desapercebido aos olhos do Senhor. É vaidade. Eu quero subir no altar e eu quero pregar, eu quero que me vejam. Eu quero cantar e quero... A gente busca pessoas para poder pregar na nossa igreja e o cachê não é pequeno não, querido. A gente não pode, a gente não consegue. Só vem pregar na nossa igreja quem é amigo. Porque se a gente for chamar alguém que a gente perceba, que a gente queira, não tem como não, porque é um cachê tão absurdo que a gente não tem condição de pagar. E esses mesmos que cobram esse cachê absurdo agora estão dentro da casa falando que estão cultuando a Deus. Então por que não cultuou a Deus antes? Precisou subir em altar para cultuar a Deus. Subiu em altar para cultuar a Deus, subiu em altar para poder pregar, subiu em altar para poder cantar. Por que não cantou em casa? Por que não pregou em casa? Por que nesse momento agora onde Deus está selecionando os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. O bombardeio agora é psicológico, ainda não está acontecendo nada não. Estão bombardeando a tua mente. Porque o inimigo ele conhece a palavra do Senhor que diz que você precisa transformar pela renovação da tua mente. É na tua mente que ele quer entrar. É a tua mente que ele quer aterrorizar para diminuir a tua imunidade e qualquer gripe, qualquer vírus acontecer aí de você passar por situações de dificuldade. E o povo de Deus precisa estar atento à voz de Deus. É o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Quantas vezes você já falou isso? Quantas vezes você já ouviu isso? Quando que você viu a situação de bagunça ficar impune? Será que você não leu Noé? Será que você não leu do tempo de Ló? Ou será que você está pensando que esse tempo que nós estamos vivendo agora é diferente? As pessoas não estão nem aí para Deus. As pessoas não estão nem aí para ouvir a voz de Deus. E nesse momento agora é permissão de Deus, sim. Não é uma ação, porque o inimigo está furioso, está mandando. Não, é Deus. E olha só o que o profeta fala aqui com a gente. Olha o que ele está falando. Crente, está na hora de orar. Não estou pregando para ímpio, não estou pregando para quente. Eu estou pregando para aqueles que confessam a fé, que me fazem sentir envergonhada. Nós nos sentimos envergonhadas. Dos próprios crentes falando assim, olha, que vergonha, será que o seu líder não tem medo, não? O teu líder todo o tempo busca limpar essa corrupção que o mundo coloca. Todo o tempo tem igreja, ainda tem crente remanescente nessa terra. Aleluia. Ainda tem pessoas que estão lutando pelo evangelho. Aleluia. Mas poxa vida, o que estão falando os políticos? Eu não quero saber, porque eu estou preocupado ouvindo a voz de Deus. Glória a Deus. Mas isso aí é inconsequência, né? Não, nós estamos tendo cuidado físico, estamos tendo o cuidado psicológico, trabalhando na mente do povo, para que possa entender que é Deus em todo o tempo na tua vida, é Deus, é bênção, é Deus, é essa situação de adversidade, é Deus. É o teu Deus, é o Deus do amor, é o teu Deus, o Deus da justiça. Ele não vai deixar a impunidade predominar, não vai. Aleluia. Então não adianta você pensar que você precisa de um altar cheio e tá falando que tá glorificando a Deus. E quando vem um vírus, você se esconde na tua casa e manda o povo se esconder também. Que história é essa? Eu preciso, olha só o que está escrito em Joel capítulo 2, no versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, choro e pranto. Jejum, choro e pranto. O Senhor revelou para nós.
Tem mais de um mês atrás. Olha, coloca essa igreja para orar. Levantamos um ciclo de oração. Não sabíamos o que estava por vir, mas o ciclo de oração, e a gente estava lá buscando e clamando ao Senhor, jejum, consagração. É uma igreja que ora, é uma igreja que busca. Nós não conhecíamos o porvir, mas estávamos ali obedecendo o chamado de Deus, obedecendo a ordem de Deus. Né? E o que aconteceu? Olha só, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. É tempo de arrependimento. Agora é hora de você, homem de Deus, de você, mulher de Deus, pregar o arrependimento, porque sem arrependimento não tem como você viver a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. É tempo do servo do Senhor se comportar como servo do Senhor. Eu não estou preocupado da forma que o ímpio está se comportando, porque aqui o Senhor está protegendo o povo dele, aquele que se rende a Ele, aquele que confessa a Ele. Isso aí que está acontecendo, olha só, eu estou falando que aconteceu aqui na palavra do Senhor, depois da carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. O que um gafanhoto não destruía, o outro destruía, querido. O que uma enfermidade não destruía, a outra destruía. O que uma dificuldade não destruía, a outra destruía. Era tempo de choro, era tempo de briga, era tempo de luta, era tempo de dificuldade. Não era tempo de moleza, não. Não era uma ameaça de um vírus, não. Não era nada ameaçando, não. Era algo concreto que estava acontecendo no meio daquele povo. Acorda, igreja, acorda. É tempo de você começar a entender, é conversão. O Senhor está te convidando para uma conversão. O Senhor está te convidando para que você possa viver a fé. O Senhor está te convidando para que você possa glorificar o nome dele. Ah, Deus, eu vou te adorar em dias bons e em dias maus. E agora eu quero ver. É Deus falando assim, agora eu quero ver quem é o meu povo. Será que quando Deus olha para a terra, ele acha crente remanescente nessa terra? Será que você pode se considerar um crente remanescente nessa terra? Então é tempo de lutar. É tempo de você parar de se render. É tempo de você parar de se... É hora de conversão. É Deus, igreja, é Deus que está fazendo isso. É Deus que está permitindo tudo que está acontecendo. É a mão de Deus para provar o povo dele. Aleluia. O povo dele está preocupado com o entretenimento. É aquilo que a minha irmã falou, cadê o povo descende? Não teve um grande avivamento no Rio de Janeiro? Cadê esse povo do avivamento? Cadê esse povo que se converteu? Se converteu até quando? Até chegar a primeira dificuldade? Se converteu até quando? Até chegar a primeira ameaça? Quantas pessoas falam, gente, vamos orar para o povo da África porque eles não estão podendo pregar. É tempo agora de você mostrar quem você é. É tempo agora de você reconhecer o Deus da sua vida. Olha só o que a palavra do Senhor está falando. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libações para o Senhor vosso Deus. Quem sabe esse povo se arrepende e começa a entender que não tem que ofertar para homem. A oferta, mas a oferta é só o valor que eu entrego. Quantas pessoas estão difamando a parte da oferta da casa do Senhor? Quantas pessoas estão colocando, se posicionando contrário, como se não conhecesse a palavra do Senhor? Eu não sou em favor de ofertar. Sobe no altar e fala, não sou em favor de ofertar. Mas quando desce, pega o seu cachê, que foi pago por oferta, que foi pago por dízimo. Mas na hora de pregar, prega contrário à oferta do Senhor. Mas eu não estou falando de oferta financeira. Eu estou falando de você ofertar a sua fidelidade. Eu estou falando de você ofertar a sua fé. Eu estou falando de você ofertar, olha, se for para viver, eu quero viver em Cristo. Se for para morrer, eu quero morrer em Cristo. Aquele que se preocupa com a própria vida vai perder, já perdeu, querido. Aquele que está preocupado demais com a sua própria vida já perdeu, não tem jeito, não tem parte, não tem como. Comece a entender uma coisa, está no tempo de você se preocupar com o reino de Deus. Chega de ser crente de fachada, chega de ser crente mais ou menos. Eu sou crente do oba-oba, eu sou crente do repepé, eu sou crente do não sei. Você é crente, você é povo eleito, escolhido do Senhor. Aleluia. Você é crente para fazer o que Deus quiser. Você recebe a instrução de Deus para fazer o que Ele quiser. Não é o que os homens estão querendo, não. A gente está vendo um despencar da economia. Pessoas desestruturadas fisicamente, desestruturadas emocionalmente, desestruturadas financeiramente. Você sai para comprar uma coisa, o preço está um absurdo. Por quê? Porque o povo de Deus está se escondendo. O povo de Deus está se corrompendo. O povo que se dizia convertido está se convertendo, não é para Deus, não é para outro caminho. Eu sei que não é gostoso de ouvir, mas está na hora de você começar a abrir os teus olhos. O Senhor convocou essa reunião aqui para poder abrir os teus olhos, porque eu não posso ir na tua igreja. Porque eu não posso. E muitas igrejas que a gente está querendo ir para poder conversar, a gente não pode, porque está tudo fechado.
Porque agora é hora da gente abrir a nossa boca. É hora da gente se reunir. Povo de Deus, é tempo de reunir. É tempo de glorificar o nome do Senhor. É tempo de apresentar para Deus o que Deus está querendo nesse mundo. Fé. O que Deus está querendo nesse mundo. Encontrar os verdadeiros adoradores. Não aqueles que cantam bonito, não aqueles que pregam bonito, mas aqueles que são capazes de entregar a própria vida por amor do evangelho. Isso é muito romântico, né? Olha, o povo vai lá e entrega a vida por amor do evangelho. Ai, que lindo. E você? É tão lindo quando a gente vê o outro fazer. Agora é tempo de você tomar posição, de entregar a tua vida por amor ao evangelho, sim. Porque Paulo já dizia, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você está preocupado demais com esse tempo aqui, ó, com essa nação aqui, o que você está ganhando aqui, com as pessoas que você tem aqui. Eu quero é o céu. Eu quero ser fiel ao meu Deus até o fim. Talvez a nossa voz, nós sejamos daquela igreja da Filadélfia, né? Pequena e sem expressão, mas tem fé ali dentro. Talvez sejamos pequenos, talvez não tenhamos a mesma popularidade que muitos têm, mas nós temos ali a palavra de Deus pregando em espírito e em verdade no meio da dificuldade. Quando a gente entra para pregar em bairros onde muitos não vão, onde muitos não querem entrar, porque dá trabalho, porque é complicado. Porque afinal, né, pode ser que eu entre e não consiga sair. Se for para entrar e não sair, eu sei para onde eu fui. De qualquer forma eu vou sair. Se não for para sair do bairro, eu vou para a glória de Deus. Mas que a presença do Senhor, o poder de Deus vai ser manifesto. Nós fomos chamados para liderar o povo de Deus. Nós não fomos chamados para sermos manipulados, para poder abaixar a cabeça diante a lei de homens. Mas é diante a lei de Deus que a gente vai se posicionar. E é isso que a gente precisa começar a entender. Nós fomos chamados, somos pastores, para pastorear rebanho, para estar na frente do rebanho, para defender o rebanho. Olha só o que está escrito aqui, olha. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai assembleia solente. Proclama assembleia solente. É culto, querido. Olha só o que está falando aqui. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos. Congregai o povo, ó. Santifica a congregação. Não bombardeia a mente da congregação, não. Santifica. É tempo. E como é que eu vou santificar? Apresenta para Deus. E onde eu vou apresentar para Deus? No altar do Senhor. Meu querido, eu estou falando aqui para você, eu estou lendo a Bíblia. Eu não estou falando do que eu acho ou do que eu penso, eu estou falando do que Deus está falando nessa noite para que você possa entender. Estão calando boca de pastores, estão fechando igrejas. O inimigo ele está ali, ó, usando a própria igreja para fechar a igreja. É aquele tempo do escriba e fariseu estavam perseguindo a palavra, estavam perseguindo Jesus. Ah, não, mas eu não tenho fé para isso. Querido, você não tem fé para isso, você não faz. Mas não vem bombardear quem tem. Mas não vem denunciar quem tem. O nosso pastor não é ladrão, não. O nosso pastor, ele não é matador, não. O nosso pastor, ele é um líder. É um homem sério, um homem de Deus. E por que ele precisa ser constrangido a ter que fechar a igreja? Por que ele precisa passar por essa situação? Porque um monte de crente denunciou, ó só. O povo de Deus, lutando contra o povo de Deus. Quem tem fé para comer carne, come carne. Quem não tem fé para comer carne, não come carne. Quem tem fé para se manter, para fechar a porta da igreja, fecha a porta da igreja. Mas não vem atrapalhar quem mantém ela aberta. Porque tem um povo que ainda vai continuar pregando o evangelho, seja onde for. E olha só o que diz aqui, ó. Congregar. Você tá entendendo? Reúne. É o que a palavra do Senhor diz. Ajuntai os anciãos. Aonde que tá vindo? Aonde que tá mandando? Quem tá mandando deixar em casa? Olha a estratégia do mal, igreja, por favor, abre os teus olhos. Tá mandando deixar quem em casa? Tá falando que vai comprometer mais quem? Os anciãos da igreja. Aqueles que têm vida com Deus, que têm calo no joelho, de tanto orar, de tanto interceder. Aqueles que entregaram a vida inteira para Deus. Aqueles que estão cheios de unção, poder de Deus, que não estão nem aí se vão viver ou se vão morrer. Aqueles que no momento de luta não fraquejaram, porque eles permaneceram na fé. Eles envelheceram na fé. Você olha para o joelho dos anciãos da terra, você olha e fala, Senhor, um dia eu chego nesse nível aí. Você tem admiração, você consegue enxergar neles uma história com Deus, mas deixa em casa, porque se ficar em casa, se for para a igreja, vai morrer, querido. De qualquer forma, algum dia na tua vida você vai morrer. De qualquer forma, algum dia na minha vida eu vou morrer. Mas que eu morra pregando o evangelho. Aleluia. Que nós venhamos morrer apresentando vidas para Deus. Você quer colocar alguma coisa, minha irmã? Não, pode seguir. E ainda tá falando assim, olha, juntai os anciãos, reúne os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Sai do seu aposento, noiva de Deus. Aleluia. Sai do teu aposento, você que é chamado por Deus.
Sai dessa situação aí, porque o noivo, ele já saiu há muito tempo. Glória a Deus. O noivo está à procura da noiva há muito tempo. Estão querendo manter a noiva de Deus no aposento. Estão querendo calar a boca da igreja. Por quê? Porque a igreja é a única esperança, é a única que prega a fé. A igreja não vai pregar enfermidade, não. A igreja não vai pregar derrota, não. A igreja vai pregar fé, vai falar, se converte, se arrepende, porque Jesus está voltando e ele vai selecionar os seus. Querido, isso é só o início, é só o princípio das dores. Se a pessoa não está aguentando, se tem pessoas que não estão aguentando andar com aqueles que estão a pé, imagina quando vierem que estão a cavalo, quando tiver uma escopeta na porta da tua igreja impedindo você de pregar o evangelho. Quando tiverem pessoas falando assim, olha, eu vou colocar bomba dentro da tua igreja se você continuar. É uma ameaça de algo que está distante, que está acontecendo. Comece a estudar a história desses países. Comece a estudar o que eles estão fazendo, para que você possa entender o que está acontecendo. E comece a ser instrumento de Deus para mudar o pensamento dessa nação. Comece a estudar. Não seja enganado, mas busque a palavra do Senhor, para que você possa argumentar. Na falta do que acreditar, não acredite em homens, acredite na palavra. Porque é a palavra do Senhor que vai te libertar. E olha só, chore, sacerdote. É hora de chorar. Aleluia. Não é hora de ficar se reunindo com A e B para sair proliferando o que A e B querem que vocês falem. Para sair fazendo o que A e B querem que vocês façam. É tempo, sacerdote, de chorar. É tempo, sacerdote, de você olhar para Deus e falar, Deus, eu tenho um chamado. E o meu chamado não é obedecer homens, não é obedecer um número pequeno de homens. O meu chamado é para obedecer a palavra de Deus, o posicionamento de Deus. Ô Estevão, você é tão jovem, você vai pregar. Se você continuar contra essas pessoas, Estevão, você vai morrer. E naquele momento, quando ele olha para o alto, ele vê o quê? Ele vê Deus. Ele vê o Filho de Deus de pé para recebê-lo. Aleluia. Havia ali naquele lugar uma plateia. Neste momento, existem pessoas que estão te olhando. Existe um Deus que está te olhando. Existe um Cristo que está te olhando. E será que quando ele olha para você, o que acontece? Será que ele se levanta do trono para poder enviar reforço? Ou será que ao invés de você chorar, quem está chorando é ele? Será que ao invés de você clamar, quem está decepcionado é ele? Deus está olhando e falando assim, será que você não está vendo o que está acontecendo? Será que você não entende que tudo sou eu? Que sou eu quem dá, sou eu quem toma. Quantas vezes você já cantou isso na igreja, irmão? Sou eu que dou, sou eu quem tiro, sou eu que faço. Se Deus tomou, glória a Deus. Se Deus entregou, glória a Deus. E agora? Cadê o glória a Deus? Cadê o aleluia? Cadê o posicionamento dos homens e mulheres de Deus dessa nação? De homens e mulheres de Deus que não se corrompem. Que não vão ficar sendo manipulados, mas em todo tempo vão ter os cuidados devidos. Sim, você vai ter todos os cuidados devidos, mas em todo tempo você não vai parar de lutar. Em todo tempo você não vai se intimidar. Você não vai... O que acontece? O altar é boca de Deus. E o povo de Deus está acostumado a ouvir a palavra de Deus que sai do altar. E como que nós vamos corromper todo esse povo? Alcançando o líder, que venha reproduzir tudo aquilo que aqueles que estão querendo manipular estão falando. Chorem, sacerdotes. É tempo de chorar. Porque se não for chorar agora, vai chorar depois. Se não for chorar em Cristo, vai chorar na solidão, na ausência da presença do Senhor. Estevão era jovem, mas ele tinha um ideal que era pregar o evangelho. Você tem um ideal que é pregar o evangelho, então não deixa nada nem ninguém calar a tua boca. Não entra nessa. Ah, mas eu vou fazer uma questão de uma live. Você pode fazer a live que você quiser. Mas leia a palavra do Senhor. Congrega o povo. Congrega. Se reúne. Glorifica o nome do Senhor. Você não se reúne para aparecer e mostrar como você canta bonito, não, querido. Você não se reúne para mostrar como você prega bonito, não. Você se reúne para glorificar o nome do Senhor. Ou, deixa eu concluir um negócio aqui. Será que a gente não está muito acostumado com plateias? Será que... Peraí, deixa eu tentar fazer aqui um raciocínio com você que é inteligente, porque a gente está se referindo aqui com pessoas... Nós estamos aqui falando para pessoas inteligentes. Então, a pessoa inteligente vai raciocinar. E não vai ficar com questões aí de ficar ofendendo, não. Se você não está concordando, é um direito que você tem. Sai dessa live, vai cuidar da tua vida. Agora, se você está entendendo o propósito para o qual nós estamos aqui, é para que nós possamos fazer você compreender que não tem como. Não há possibilidade. Não é cabível na nossa mente
pensar que um povo que foi chamado para representar Jesus nessa terra está recuando, está se acovardando diante da possibilidade, da grande oportunidade de glorificar o nome do nosso Deus e dizer que não tem praga, que não tem vírus, não tem nada que vai ser mais poderoso do que o nome do nosso Deus, do que o nome de Jesus, do Filho, porque eu não vou permitir que o meu Jesus seja crucificado de novo. Amém. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está à destra do trono de Deus, ele está agora esperando o momento de buscar a igreja. Eu pergunto, que igreja, irmão? Será que quando ele voltar vai encontrar a fé na terra? A fé, presta atenção, é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que eu não vejo. Então agora, eu não vou deixar que ninguém controle a minha mente, até pelo fato de que mas nós temos que obedecer às autoridades, nós temos que isso, nós temos que... Faça o que você quiser, mas não me obrigue a parar de viver a minha fé. Porque eu, como pastor, há 7 anos aqui, gente, eu trabalho numa comunidade há 7 anos. Aguentando arma na cara todo dia. Toque de recolher e entrando no bairro quando estavam todas as luzes apagadas para poder lá buscar a gente que estava lá dentro sem saber de onde quer sair. E se nós pedíssemos ajuda para alguma instituição aí, aliás, para alguma parte aí dessa política que nos representa, eu quero perguntar para você agora, quem que poderia nos socorrer? Quem fez alguma coisa até alguns meses aqui atrás? O que está acontecendo agora? Aí eu vou perguntar para você, será que esse medo de perder a plateia, de modo que as pessoas vão ficar sendo levadas pelas informações que estão recebendo e vão recuar ao ponto de que você tenha que pregar para 2, 3, 4 pessoas? Pastor, se vai ter pouca gente na tua igreja, pregue. Você que está dizendo, vou fazer culto no meu lar. Peraí, Deus restaurou o meu lar? Promoveu na minha casa uma grande transformação a partir da palavra que eu ouvi do altar. E mais, quando isso aconteceu no meu lar, eu concluo que passamos a ser então discípulos do Senhor. Para nós apresentarmos, ele diz, ide fazer discípulos das nações. Nós precisamos então fazer o que ele mandou fazer, vai pregar para aqueles que estão perdidos. Mas eu estou expondo pessoas. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Não é a igreja o problema. Entenda, nós queremos apenas que você entenda o que nós estamos fazendo. O pastor Francisco chegou aqui agora, tudo bem, amor? Acabou de chegar, sobreviveu. Chegou um pouco antes de ele começar o culto das 7 horas, agora que ele já está aqui, eu posso falar. Parou um carro da polícia e nós temos todo o respeito aos policiais que foram lá cumprindo com uma ordem. Nós oramos por eles, oramos por todas as pessoas. Nós não estamos aqui para insultar ninguém, para questionar a atitude de ninguém. Nós vamos respeitar como homens, mulheres de Deus. Estamos aqui sendo representantes de um Deus que nos manda falar, que nós não podemos recuar e não podemos calar diante disso. Chegaram lá e falaram para o pastor. Pastor, denunciaram a sua igreja e tem que fechar. E o pastor falou assim, cadê a ordem judicial? Onde está a ordem judicial? Porque nós temos, segundo a Constituição, direito a culto. A pessoa tem direito, nós temos o direito, não tem... Deixa eu perguntar para as autoridades dessa cidade. Não é a questão só desse surto agora, dessa pandemia agora. Para qualquer situação, as pessoas, elas merecem ser tratadas com respeito. Não é porque surgiu esse problema agora que a gente começa a pensar, não, mas não vai ter... Há muito tempo que a saúde nessa cidade tem estado precária. Há muito tempo que tem estado precária, porque a gente precisa ter memória. Há muito tempo que tem estado precária, inclusive, a segurança pública dessa cidade. Há muito tempo que a gente ficava olhando para o céu e perguntava, Deus, quem manda nessa cidade? Agora, eu sei que eu nunca dependi, até pelo fato de que a nossa dependência vem de um Deus todo-poderoso. Então, tem que fechar. Cadê a ordem judicial? Não, pastor, a gente vai, então, tiraram foto da fachada, tiraram foto de dentro, vão, de repente, mandar a notificação, vão tentar fechar. Só que nós não vamos parar, porque enquanto nós vermos ali pessoas humildes que estão indo para os mercados, porque são obrigadas a trabalhar, enquanto nós vemos pessoas que estão aí tendo que trazer comida para dentro de casa, porque, diga-se de passagem, nós somos tão importantes, né? Tá tão preocupado com o povo, né?
que a gente vai perguntar se tem alguma... Se nas gôndolas as pessoas estão pegando desesperadamente ao ponto de que aqueles que não têm recursos, que vão poder ir para o mercado quando tiver, já não vão encontrar mais o que precisam, porque álcool gel não existe na cidade. Então a gente começa a pensar o seguinte: vão tentar parar agora o único... entenda uma coisa, o único lugar que as pessoas vão poder se refugiar, o único lugar que as pessoas vão poder buscar um pouco de paz, porque elas estarão ali recebendo a palavra. A sociedade, ela é muito ajudada pela igreja. Deixa eu explicar para você uma coisa. Na nossa igreja nós temos um monte de coisa. Ex-drogados, ex-traficantes, tudo que você pode imaginar. Tudo que você pode imaginar. Que encontraram, não foi a minha casa aqui com uma plaquinha dizendo assim, ó, Igreja do Senhor. Porque, diga-se de passagem, onde eu passo nessa cidade, quem me conhece sabe que eu sou pastora. E vai entender que nós não somos igreja ou um templo, não, irmão. Somos igrejas em todo um momento, 24 horas por dia. Somos igreja. Agora a tua casa está sinalizado para que alguém possa buscar o socorro, de modo a ter a imposição das mãos, a unção e fazer o que o Senhor instituiu. Vai ler lá Tiago. Se chegar com alguém coronavírus na tua casa, o que você vai fazer? Ai, não venha, irmão, porque você vai me contaminar. Meu irmão, você está nesse mundo como representante de Jesus e está preocupado com contaminação? O que contamina, meu irmão? Não é aquilo que sai, é aquilo que entra. É o que está entrando na tua mente. O que sai de você é poder. A palavra do Senhor diz: se você crê em mim, como diz as Escrituras, do teu interior fluirão rios de água viva. Vai faltar alguma coisa? Vai faltar o alimento, vai faltar a cura, vai faltar... Não falta nada, meu irmão, não vai faltar nada. O nosso pastor fez o culto, tá, irmão? Para que você saiba, ele fez o culto, terminou o culto e nós vamos sair algemados. Vai algemar o pastor? Porque quando a gente precisava de alguém que pudesse nos socorrer nas horas das batalhas aqui, eu não via ninguém. É mais fácil correr atrás de pastor? Agora eu pergunto a você, pastor, que eu tenho respeito pela tua pessoa. O que está acontecendo com você? Porque tudo bem, o teu povo querer ficar em casa, não tem problema. Até mesmo pelo fato de que se tiver poucas pessoas, se alguém quiser, e as portas vão estar abertas, vamos congregar e vão fazer o que tem que ser feito ali. Claro, com os devidos cuidados. O que eu estou falando, não tem nada parado. Eu fico na minha casa, o meu vizinho chega do trabalho, eu posso conversar com ele, porque isso se passa, né, por saliva. Hoje estava tendo uma... porque você põe a mão, você... Então, o que acontece com isso? Ele chega e me contamina, eu estou em casa. Então, peraí, gente, a gente não tem como parar, mas temos como ser colaboradores. Através da informação, entenda uma coisa, tem muita gente que está cheia de sintomas. E manda ficar em casa, só fica em casa o empresário. Porque o empregado ele não pode ficar em casa porque ele precisa trabalhar. Porque as contas dele estão vencendo. Não tem, fica em casa e resolve a tua vida na tua casa. Ele tem filho para alimentar, ele tem pessoas para poder cuidar e ele precisa trabalhar. E o que vai levá-lo a trabalhar? A fé. Em todo tempo saber, reconhecer que só o Senhor pode. Não vamos ficar todo mundo em casa. Fica em casa, não trabalha, né? Não interagem. Realmente, né? A conta lá do banco tá lá vencendo, seu aluguel tá vencendo, daqui a pouco o proprietário vai chegar para poder tirar. Não, mas fica em casa porque mandou ficar em casa. Não fecha a igreja porque mandou fechar a igreja. Né? O mercado ninguém mandou fechar, o banco ninguém mandou fechar, a lotérica ninguém mandou fechar. Né? O próprio ônibus... As pessoas, elas precisam do ônibus. Não, mas agora eu tenho meu carro, tenho meu ar-condicionado, que no ar-condicionado o vírus, ele vai... E quem não tem? A gente está pregando aqui, a gente está defendendo aqui quem não tem. A gente está defendendo aqui quem não tem, ninguém em favor dele. Quem está mandando ficar em casa, aquele que não tem condição de ficar em casa. Porque quem está em alta, quem tem valores em casa, quem tem bens, ele pode ficar em casa tranquilamente, quem não tem. Quem tem até para o hotel vai, querida. A gente está vendo aí artistas até indo para o hotel. E o trabalhador? E aquele que não tem condição? E aquela pessoa que todo tempo precisa trabalhar para poder ter o que comer, para poder alimentar a família dele, para poder sobreviver. O que acontece com essas pessoas? Elas fazem o quê? Elas morrerem não tem problema não. O problema de morrer é quem está em alta. Agora, quem não tem a condição, poder aquisitivo alto, morre à vontade. Então você precisa pegar ônibus para morrer, você precisa trabalhar para morrer, o seu trabalho não tem como você fazer pela internet, pode morrer. Gente, pelo amor de Deus, está na hora de abrir os olhos. Olha o que está falando aqui, olha, o sacerdote,
orar, ministro do Senhor, entre os pórticos e o altar. Não tá mandando você orar na sua casa não, viu? Entre os pórticos e o altar. E orem. Olha só como é que vocês vão orar, ó. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, ou seja, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Quando alguém perguntar onde está o seu Deus no meio dessa situação, o que você vai responder? Está na hora de você começar a entender e defender a sua fé. E mais interessante, que eu vou dizer para você uma coisa, e eu posso falar como uma autoridade também, porque eu juntamente com meu esposo, somos líderes, fundadores, presidentes da Igreja Nacional Semeando Vida há 7 anos aqui. Estivemos 8 anos fora do Brasil, temos quase 25 anos, mais de 25 anos, servindo a Deus. E eu vou dizer para você uma coisa, querido, eu não quero me envergonhar desse tipo de instituição que está se nascendo nos dias de hoje, onde a palavra é algo que está sendo totalmente desconsiderado. O que Deus está falando está sendo completamente, porque a minha integridade é mais importante. Imagina aqui que a palavra do Senhor aqui está falando aqui para nós também. Eu vou aproveitar esse ensejo, porque quando chegou para o apóstolo Paulo aqui, falou, sabe o que foi falado aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 32? O título está assim, ó. Uns zombam, outros creem. É um título. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, olha só, e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. O que está dizendo assim? Uns vão o quê? Uns vão crer e outros vão zombar. Agora, a questão é, pastor, bispo, com todo o respeito que eu tenho à tua pessoa, o que está acontecendo? O que vocês vão falar depois que vocês voltarem? Nós obedecemos a ordem que foi dada para que vocês parassem, para que vocês simplesmente... Porque o povo, a maior parte do povo que vocês representam ali, que vocês apresentam essa fé para eles, continuam. Eles não têm para onde sair. Eles não têm para onde... Eles vão ter que continuar lutando, vão ter que continuar expostos. Eles não têm... E a gente não tem para onde correr, porque não teremos aonde... Se Deus não fizer, e Deus já está fazendo, Deus já está operando, Deus vai fazer com que caia por terra. E eu queria muito que você voltasse e dissesse assim, não fazemos parte do povo que recua. Nós não fazemos parte daquele povo, sabe, que está se acovardando, porque está escrito lá em Apocalipse capítulo 21, que os covardes não vão herdar o reino dos céus. Dentre tantos que se fala, covarde é um deles. Porque nós precisamos entender o que está acontecendo. Quer dizer, ô prefeito, tamo junto, cara. Tamo junto não, cara. Vem pra junto do nosso Deus. Se você quiser, prefeito, que a coisa aconteça aqui bacana, legal, até pelo fato que eu vou dizer uma coisa muito clara. Se eu tenho credibilidade, não preciso colocar nenhum porta-voz e fazer nenhum movimento para que homens que tenham, de uma certa forma, algumas lideranças, tenham que falar, tenham que ajudar. Porque se o que nós estamos vendo aqui é uma cidade que está sendo bem administrada e não há, quando ele abrir a boca, todo mundo obedece. Mas quando o povo tem aberto a boca, eu não tenho visto ninguém dizer para o povo o seguinte, olha, vamos fazer alguma coisa. Peraí, quanto falta para que aconteça agora as eleições? Agora! Tem 3 anos, amigo, que a gente está sofrendo nessa cidade. Tem 3 anos. Agora está mudando tudo. As pessoas têm que ter consciência. E estão com a cabeça muito fresca. Quer dizer, comunidade, quem elege não é a minoria, quem elege é a maioria. E a maioria poderia estar sendo pelo menos, tratada com dignidade. Pastores, nos ajude. Faça a conscientização da tua igreja, tome lá os procedimentos que são necessários, avise as pessoas para que aquelas que estiverem, e a gente começa, vamos tentar fazer um movimento onde a gente consiga de alguma forma conscientizar as pessoas, vamos orar, vamos buscar a Deus, porque a gente sabe que a gente não tem condições para isso, vamos fazer, olha, peraí,
Quem se levantou nessa dita reunião para dizer que está contra isso? Porque eu vou falar uma coisa para você. A minha igreja nunca aceitou político lá no altar e não aceita até hoje, nesses 7 anos que eu estou aqui. Se chegar político lá na época da eleição e falar, pastor, amigo, Deus te abençoe, vai na tua fé, mas aqui a gente não se envolve com política. Porque nós não precisamos. Nós não temos necessidade disso. Nós temos um Deus, que é um justo juiz. Nós temos Jesus, que é o nosso advogado. Nós temos aquele que vai nos justificar, porque se ele não nos justificar, meu irmão, é ele. Se ele não fizer, ele é Deus. Agora a gente precisa despertar para algo muito mais poderoso, é o que está acontecendo na tua mente. Aí as pessoas começam, pastor Francisco, começa a baixar a imunidade, o desespero toma conta, daqui a pouco começa as pessoas ficarem com sintomas, e daqui a pouco o desespero toma conta. Por quê? Porque tua mente, ao invés de estar vivendo a fé, vamos fazer live, as pessoas ficam em casa fazendo... Querido, é o que a gente está querendo colocar para você. Ok, desde que todos, e ainda que todos, nós vamos continuar fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Agora, tem gente que está exposta. Eu quero perguntar o que está acontecendo. Por que só a igreja? Por que polícia na igreja? Por que estão querendo parar o culto da igreja? Tem que parar o mercado, tem que parar o posto de gasolina, tem que parar as coisas aí, o comércio, tem que parar. Eu passei em frente do banco hoje, da Caixa Econômica Federal, tinha uma fila enorme. Lá dentro lotado de gente respirando o mesmo ar. Respirando o mesmo ar. Os idosos vão ter que agora receber a aposentadoria deles. Eu quero te perguntar, meu irmão, o que a gente vai fazer com essa situação? Eu estou fazendo uma pergunta. Por que estão indo atrás da igreja? Vamos fazer então um movimento lá, ó. Eu quero que vai baixar a polícia também lá no mercado. Olha só, as caixas, as pessoas que trabalham no mercado estão expostas o tempo todo. Elas pegam em dinheiro que as pessoas acabam usando. E, mano, eu não vejo, por exemplo, elas tendo tempo sequer para poder fazer a higienização, porque elas não têm tempo para isso. Elas vão coçar o olho porque elas ficam horas sentadas ali. Elas vão ter que, de repente, fazer e vão estar expostas a isso. Ninguém tá nem aí para elas, porque o lucro é maior. É mais importante do que as vidas. Aí vem me dizer que tá parando o único que apresenta para esse mundo a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Eu quero dizer para você que a vida provém de Deus. Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. É Deus que faz, é Deus que permite a morte, é Deus que livra da morte, é Deus quem faz. E quando aconteceu isso no tempo de Joel, quando o profeta, ele alertou o povo, e o povo se rendeu. É tempo de você entender agora, o povo de Deus se rende. O povo de Deus se rende à palavra de Deus. Ele tem consciência. Quando ele tem consciência do que está acontecendo, ele se une. O povo de Deus, quando tem consciência do que está acontecendo, ele não se divide. Porque um reino dividido, ele não subsiste. Mas haviam 12 espias. 10 voltaram com relatório negativo e 2 crendo na palavra do Senhor. E aqueles 2 que creram foram honrados. Ainda que sejamos poucos, mas que não venhamos retroceder. Porque se nós mantivermos na posição, nós seremos honrados pelo nosso Deus. E olha só o que está falando para concluir essa palavra aqui. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do teu povo. Aleluia. Se você quer que Deus se compadeça do povo dele, é tempo de orar. É tempo do sacerdote se posicionar como sacerdote. É tempo do homem de Deus se posicionar como homem de Deus, da mulher de Deus se posicionar como mulher de Deus, da igreja do Senhor se posicionar como igreja do Senhor e entender, a praga veio naquele tempo, as epidemias vinham naquele tempo e não era obra do mal, não, era obra do próprio Deus. Então o próprio Deus está trabalhando neste momento. E naquele tempo, o que acontecia? Aqueles que permaneciam na presença de Deus, eles eram honrados. Está falando aqui, olha, fala para o povo de Deus. Eu estou falando para o povo de Deus. Eu estou orando pelo povo de Deus. Porque diante do povo de Deus... Ah, mas peraí, eu sou de que religião? Não estou falando de religião. Eu estou falando do povo de Deus. Eu não estou pregando placa. Eu não estou colocando placa. Eu estou falando o povo de Deus. O sacerdote ora pelo povo de Deus. Então, quando o povo de Deus se posiciona e faz a vontade de Deus, então o Senhor se mostra zeloso da sua terra, compadecendo-se do seu povo. Você está entendendo? Ele vai se compadecer do povo dele. Se o povo dele se unir e se posicionar segundo a palavra dele. Pastor,
Lá no livro de 2 Crônicas, não sei se dá para abrir aí, acho que é capítulo 7, capítulo 8, mais ou menos. Capítulo 7. Onde Deus, quando Deus fala, né, quando Salomão faz uma aliança com Deus, e Deus aparece naquela noite, né? Deus aparece naquela noite, e Deus, então, ele... Desculpa. Estou trocando aqui. Deus aparece naquela noite, né? Deixa eu ver se eu chego um pouquinho mais para cá. Isso. Né? Deus aparece para ele naquela noite. E Deus então se agrada do que ele faz. Né? Deus se agrada do que ele faz. Então Deus ele chega para Salomão. E ele diz: se eu cerrar os céus, e a única maneira de abrir os céus era que o povo de Deus, ele disse: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ele disse: se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, quer dizer, a praga, né? A praga que consuma a terra, e a peste, né? Que se viesse sobre o povo. Então ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Esse povo que se chama pelo nome, que é conhecido pelo nome de Deus, que é o povo que está ali lutando, que está ali perseverando, que está ali obedecendo, que está ali sendo fiel. Ele disse: o meu povo que se chama pelo nome, se humilhar, orar, né? Olha só o que Deus manda fazer: orar. A única maneira de fazer a praga cessar, a única maneira de fazer a peste parar, a pandemia parar, é oração, é clamor. Sabe, porque nós estamos vivendo num país que está um caos. A saúde, né? Todos nós sabemos que não podemos contar. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma moça mostrando ali o UPA, 4 consultórios, nenhum deles com médico, e a sala cheia. E ela estava ali desesperada, sem saber o que fazer, porque a filha dela estava necessitando de uma consulta médica. Então, infelizmente, a situação do país, a gente sabe como é que está. Então, qual é a única maneira de resolver isso? É através dos céus. É através de Deus, é através do povo de Deus nessa hora se unir. Eu estava vendo uma reportagem do presidente dos Estados Unidos, que ele convocou, olha só, enquanto aqui os governantes estão lutando para fechar a igreja, ele lá está convocando o povo de Deus para um clamor, para uma oração pelo país. Sabe, ele se levantou e disse: eu convoco, ele colocou na rede social dele, convocando o povo para um clamor, para orar. Sabe, na Itália, o que o Papa fez? O Papa mandou abrir as igrejas. É a única maneira da gente, sabe, fazer com que esse mal venha bater em retirada. Sabe, é guerreando, é lutando, é orando, é clamando, é reconhecendo Deus, é se humilhando, obedecendo, reconhecendo Deus como único Senhor, como único Salvador. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalho o sentinela. Então não adianta. Sabe, pode fazer, vamos fechar, vamos isso e vamos aquilo. Não adianta. Se Deus não entrar com o poder dele, sabe, para destruir tudo aquilo que está vindo, e vai ser em vão todo o seu esforço, prefeito, seja você quem for secretário de saúde, que até me disseram que é crente, né, que é não sei o quê. Felizmente, né, a gente vê comportamentos pior do que uma pessoa que é incrédula. Entendeu? Então, vamos usar a fé. É hora de usar a fé, não é hora de causar desespero, porque a imprensa já está fazendo esse papel, né, de causar desespero no coração das pessoas, né, fazendo com isso, faz com que a imunidade realmente também venha a baixar, que a pessoa entra em desespero, a pessoa fica aflita, a pessoa fica preocupada, e infelizmente a gente sabe que é o que causa, que é o que traz mais doença, é quando você se estressa, é quando você fica preocupado. Então é hora da gente clamar a Deus, é hora de orar, é hora de confiar nesse Deus, porque Ele tem livramento, esse Deus tem vitória, esse Deus tem a vida que nós sonhamos, que é a vida nova, em nome de Jesus Cristo. E deixando muito bem claro que o nosso trabalho aqui é cooperar. A parte
da Secretaria de Saúde, Prefeitura, faz a tua parte. Mas não impeça os pastores, homens, mulheres de Deus, porque eu sei que ainda tem aqueles, inclusive eu quero aqui pedir às pessoas para que orem pelo nosso querido amigo, pastor Adalgiso, né, que ele sofreu um infarto e estava internado, a esposa dele, pastora Márcia, que Deus abençoe. Nós estamos orando por um pastor amigo, porque não aguenta. Você fica num turbilhão, a cobrança é muito grande e as pessoas ficam desesperados. É um pastor, homem de Deus, e eu sei que há outros, que são pequenos, né, que às vezes não tem voz, uma expressão que possa falar, não, esse aqui. Então, é isso que acontece. Nós somos pequenos, não temos expressão, mas a gente vai continuar fazendo o que fazemos há 7 anos. Aliás, há quase 25 anos. Não tem ninguém aqui marinheiro de primeira viagem, não. Tem pessoas aqui sérias e pessoas que respeitam, que respeitam aquelas pessoas a quem nós representamos e não vamos, de forma alguma, ver apresentando-se no meio das pessoas que estão vivendo a fé nenhum tipo de problema, nenhum tipo de... Isso eu posso garantir e falo isso em nome de Jesus. Porque se está escrito que cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido, são 11.000 contra 1. Meu irmão, os que vão estar na fé são poucos, porque vai vir agora uma avalanche de gente. Vocês são loucos, são irresponsáveis. Vai tomar conta da tua vida. Desculpa, tá? Vai tomar conta da tua vida. Sabe por quê? Porque você que está falando isso, qual é a parte que você faz de benefício para a sociedade? Quando você tem um problema na tua casa, por exemplo, você não tem para onde correr, é Deus que você clama. É Jesus que você clama. Ah, mas nós, para de ladainha, para de história. Respeita esses homens de Deus que estão tentando lutar aqui, e não é pela causa deles não, porque eles são expostos agora, vão tentar fechar a mesma igreja, vão tentar algemar, vão tentar parar, porque nós somos agora os bandidos do momento. Porque é mais fácil lidar com pastores, né, que pregam a paz, mas para que tenha paz é preciso ter guerra. E eu tenho certeza que há pessoas, homens de Deus ainda, que não vão se vender, que não tem conchavo com política, não depende disso para pregar o evangelho. Porque a gente vai pregar, fechou? Vamos pregar no meio da rua, irmão. A gente vai continuar, o povo já está sabendo isso. Nós vamos pregar enquanto tiver uma alma viva, tendo que fazer, tendo que se expor, a gente vai ficar. E depois, não, recolhe tudo, mas a gente vai estar lá fazendo o que tem que ser feito. Foi o que Deus mandou fazer. E se alguém chegar lá doente, vamos orar por essa pessoa. Não é isso que tem que fazer. É isso que fazemos já há 7 anos aqui em Angra. Quem que Jesus chamou quando encontrou o leproso? Né? Quem que Jesus recorreu a quem chamou quando encontrou o leproso? Quando encontrava aquelas pessoas lá com a vida destruída, com várias pestes, várias enfermidades. Quem que ele chamava? Ele clamava ao Pai. Você foi chamado para ser representante de Jesus. Não foi para ser representante de homens, não. Você tem que representar Jesus. E nós temos respeito por você, oramos pela tua vida, pedimos ao Senhor que te abençoe, pedimos ao Senhor que abençoe os governantes, que abençoe aqueles representantes todos. Nós pedimos bênção. Não estamos querendo parar o trabalho de ninguém. Que Deus possa trazer a consciência, o bom senso. Pastor, você está me criticando? Você está falando aí com a tua esposa que a gente é doido? Você está aí falando que essa pastora já era maluca já há muito tempo? Estão falando isso, pastor? Continua falando, pastor. Porque eu estou falando aquilo que Deus mandou falar. E ai daquele que toca no ungido de Deus. Você não sabe o que é isso, amigo? Eu estou fazendo o que Deus mandou fazer. Se eu estou errada, Ele me justifica. Se nós estamos aqui errados, Deus sabe. É para Ele que eu vou prestar conta. Agora, eu pergunto para você, se agora, como a pastora disse, numa pandemia, que agora ainda é uma alarde, imagina diante da verdadeira perseguição. Não tem crentes mais. Não tem mais. Vai ficar, irmão, quem que vai sobrar? Então a gente precisa começar a rever conceitos e valores agora. Eu quero continuar tendo orgulho de carregar a palavra de Deus, não somente nas minhas mãos, mas carregar no meu coração e saber que, independente de ter a letra, eu tenho um espírito que vivifica. E onde quer que cheguemos, nós vamos pregar a palavra do Senhor. Nós vamos anunciar as boas novas. Vamos falar, Jesus na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele não morreu em vão, por mim e por você. Você é bênção, irmão.
Você pode criticar, você pode falar o que você quiser, você vai prestar conta com Deus. Eu só estou aqui fazendo o meu papel. Vamos continuar abrindo a igreja, vamos continuar fazendo. Se fechar, vamos para a rua fazer o que tem que ser feito. Nós não dependemos, vamos continuar. Enquanto tiver essa pessoa que nós. Porque tem gente da minha igreja que está indo trabalhar, irmão. Não tem como ficar em casa, não. E eu, como pastor, não posso ficar em casa. Eu tenho que estar postos. Nós temos que estar postos para que a gente possa servir e continuar servindo essas pessoas. E dizendo para elas, olha, enquanto estão disseminando na tua mente aquilo que mata, eu vou apresentar Jesus, que é a vida, que é a ressurreição, que é a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Pode tentar disseminar na cabeça do povo o que for, mas o povo que nós representamos vão entender que praga nenhuma vai chegar na tenda deles. Eu creio e assumo a minha fé. Eu creio e vou pagar o preço que for necessário, mas pela minha fé. E eu acredito que tem muito mais gente, mais pastores, que vão rever. Vão mandar a polícia na tua igreja? Claro. Respeite o policial que chegue lá. Não maltrata ele, não. E não fale para ele. Respeita a autoridade. Eu tratei o que foi lá com muito carinho. E ele, né, saiu de lá entendendo a minha posição. E eu entendi também a posição dele, que estava ali cumprindo, obedecendo ordens, né? E a gente respeita. A gente realmente não estamos aqui para desrespeitar ninguém. Estamos aqui como cooperadores. Mas vivemos uma fé que não se prostra, que não se curva diante de nenhuma ameaça, seja ela qual for, humana ou seja de que nível for, né, do que está acontecendo aí. Eu estava hoje lendo para as pessoas, pregando para as pessoas hoje, aqui no capítulo 12, né, de Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 4, onde Jesus diz, digo-vos, pois amigos meus. Olha só, Jesus se referindo ao povo como amigo, como aquele que... quando é que você chama alguém de amigo? Quando você confia, quando você tem ali uma intimidade com aquela pessoa. Então, Jesus estava dizendo, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vos digo e vos mostrarei a quem deveis temer. Temei, pois, temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, esse deveis temer. Amém. Olha o que nós temos que, né, o que Jesus orienta, que nós temos que temer, nada. Nenhuma peste, nenhuma praga, nada. Que nós temos que andar no temor de Deus, temer a Deus, que é o único que tem. Se ele quiser livrar, ele vai livrar. Se ele quiser proteger, ele tem poder para proteger. Se ele quiser guardar, ele tem poder para guardar. Ele é Deus, ele é Senhor de todo o universo. O controle está na mão dele. E com certeza ele comanda tudo. E nós vamos continuar lutando, vamos continuar perseverando, vamos continuar na fé. Né? E realmente nós, como gostaríamos que tivesse os demais pastores também nesse mesmo propósito, nessa mesma visão, né? Porque fomos chamados para curar enfermos, fomos chamados para expulsar demônios, fomos chamados para pregar o evangelho ao perdido, ao aflito. Foi para isso que nós fomos chamados. Não fomos chamados para ficar preocupados com a nossa vida, com nada nós. Fomos chamados, temos uma missão, temos um id, que é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E esse é a nossa missão aqui nessa terra. Amém. E nós continuaremos intercedendo por esses pastores que estão fazendo o que tem que ser feito, né, o seu chamado, cumprindo com o seu chamado. Vamos orar por aqueles que, por alguma razão, a gente vai orar para que você ponha a mão na tua consciência e você possa entender que você serve a Deus. Se existe uma autoridade, que é uma autoridade que foi constituída, né, pública, enfim, mas tem autoridade também eclesiástica. Você é uma autoridade, homem de Deus e mulher de Deus, assuma ela. Nós precisamos nos reunir e dizer assim, olha, neste ponto vocês não têm como mexer. Eu não me envolvo nessa parte, vocês não se envolvem nessa, a gente vai juntar forças e cada um na sua parte vai fazer o que tem que ser feito e vamos viver o grande momento, o grande mover da ação de Deus para livramento do seu povo em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe a todos, Amém. Que Deus livre a nação,
Livre este mundo dessa ação, porque eu creio que ela vai perder força. Ela está perdendo força agora. Você pode contar daqui a 7 dias. Ela está perdendo força. Amém. Eu tenho um Deus que é um Deus poderoso. E nós vamos começar a observar algo que vai começar a acontecer e vai perder força. Sabe aquilo que vai começar a ser desmantelado? Algo que Deus vai fazer. Eu creio no poder deste Deus. Amém. E sabe o que vai ser mais lindo? Homens de Deus, mulheres de Deus. Ah, mas daqui a algum tempo vai aumentar, vai não sei o quê. Não, eu estou declarando agora que o meu Deus vai entrar e vai provar que o que estamos falando aqui vem dele, para que as pessoas possam entender. O nosso Deus, ele é o mesmo. O que fez no passado, ele faz no presente e continuará fazendo para sempre. Então nós oramos, vamos fazer uma oração agora para terminarmos essa live. Se alguma agressão, se alguém vier agredindo, vier falando asneira aqui, eu vou dizer para você uma coisa: você não vai prestar conta comigo, eu não vou nem te responder. Você vai falar com quem você quiser, vai falar com... Você responde a Deus. Porque a minha parte eu estou fazendo, nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu respeito você. Tanto que quando eu sinalizei pessoas que fazem parte da nossa igreja. Você está vendo as coisas que estamos publicando, não estou marcando as pessoas, eu estou respeitando o seu ponto de vista, a sua liberdade de expressão, respeite a minha, respeite a nossa. A gente não está aqui para brincar. Essa cidade aqui já está padecendo a esse sofrimento, já é tempo demais. Já está tempo demais essa cidade sendo envergonhada, esse povo sendo tratado como se esse povo fosse aqui, como se não tivesse. Mas o povo tem sim, o povo é inteligente. E a gente vai provar que nós somos inteligentes. E acima de tudo, que temos um Deus que certamente cuida do teu povo, cuida dos seus filhos em nome de Jesus. Mas queremos que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero orar nesse momento. Amém, meu amor? Amém. Pastora Rosana, vamos orar. E que Deus neste momento possa entrar e fazer aquilo que é necessário. E testifique nos corações dos escolhidos, daqueles que estão entendendo o propósito. Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor, meu Deus, por tudo que tem acontecido. Porque eu sei, meu Deus, que o Senhor está operando. O Senhor está neste momento, meu Pai, fazendo com que esses homens possam, meu Pai, professar a fé que dizem no altar todo o tempo que tem, porque nada é... Meu Pai, não é um romantismo que a gente prega no altar, é uma verdade. E a palavra ela é viva e eficaz. Meu Pai, ela não veio, Jesus não veio para trazer, vai ter guerra, e a guerra que a gente está vendo declarada aí, Senhor. E nós estamos aqui para dizer, Pai, não importa, representamos o Senhor, aconteça o que acontecer. E queremos pedir agora, meu Deus, para que o Senhor venha, meu Deus, agora, entrar, meu Pai, em nome de Jesus, com o teu poder na vida, meu Pai, dos nossos representantes, dos nossos governantes, Pai. Ó Deus, dá lucidez. Faz entender que a igreja não é, meu Pai, o que está trabalhando contra o governo, não, mas está trabalhando em favor, Senhor. Ó Deus, permita que as portas, meu Pai, da casa do Senhor continue, meu Pai, e a boca do Senhor não se cale nessa terra e nessa nação. Ó Deus, abençoa, meu Pai, eu te peço. Os nossos representantes, o prefeito dessa cidade, o secretário de, meu Pai, de saúde dessa cidade, dá lucidez. Os nossos colegas pastores, bispos, dá lucidez, Pai, porque vai ser maravilhoso, Pai, quando passarmos por toda essa turbulência, saber que nós vamos, meu Pai, testemunhar a Tua glória. Pai, nós sabemos que vamos testemunhar, eles vão poder dizer, eu não fiz parte dos que recuaram, eu faço parte daqueles que vão avançar. Glória a Deus. E eu sei, meu Deus, que vai ser muito melhor. Porque o choro pode durar uma noite, mas está escrito que a alegria vem ao amanhecer. Amém, Jesus. O povo de Deus, no passado, aqueles que ficaram em casa, não foi durante o dia, porque durante o dia eles já tinham que estarem preparados para partirem do Egito. Foi à meia-noite, foi à madrugada. Nós não trabalhamos na madrugada. A noite, ela não tem nada a ver com... Nós somos do dia, é a luz. E nós sabemos que aquilo que Deus está falando é por um momento, para que a gente possa, então, partir durante o dia, colocar os nossos pés e dizer, estamos indo firme, porque tem um mar logo à frente que vai se abrir. E não se abriu para o povo que parou, se abriu para o povo que marchou. E é esse povo que passou a pés enxutos. Meu Pai, vamos passar. Amém. Meu Deus, porque Jesus está no barco. Nós vamos passar, Senhor, e vai ser provado. Porque, meu Pai, se homens de Deus e mulheres de Deus se curvarem, meu Pai, e não entenderem que o vento, o mar, até mesmo esse vírus obedece a Deus, se eles não conseguirem obedecer ao Deus de quem eles dizem que serve, eu posso dizer para você que esse vírus vai obedecer a Deus
E ele vai perder a força e vai cair por terra. E que você, pastor, possa também ser, querido amigo, querido colega, que você possa ser aquele que vai poder dizer, Senhor, obrigado por ter me fortalecido no espírito, para que eu entendesse o propósito, o meu chamado e me posicionasse. Porque se o vento, o mar obedece ao Senhor, se aquela figueira, meu pai, ela obedeceu ao Senhor. Meu pai, esse vírus já está obedecendo ao Senhor. Então, homem de Deus e mulher de Deus tem que obedecer primeiramente, Pai. E aqueles que obedecerem, aqueles que perseverarem até o fim, eles serão salvos. Por isso, Pai, abençoa essa nação, essa cidade. Abençoa, meu Pai, todo o povo, todas as igrejas, pastores. Meu Pai, cada pessoa, cada vida, meu Pai, que é preciosa, independente do poder aquisitivo. Meu Pai, entra com o teu poder e mostra o teu poder. Porque, meu Pai, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Pai, te damos graças em nome de Jesus, e você que crê diz amém. Graças a Deus. Amém, querido. Que Deus te abençoe poderosamente. E fica aqui a nossa mensagem e vamos seguir em frente. Vamos continuar. Não vamos parar. E cremos que esse Deus há de nos justificar. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz e Deus os abençoe. Pastor? Deus abençoe. Pastora? Deus. Um grande abraço e até mais em nome de Jesus. Amém. Tamo junto. Tamo junto. Deus. Com Deus. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.